Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Eu lhe deixo já um pouquinho de tempo para você abrir sua Bíblia e já vamos orar ao Eterno. Meu Pai Celeste, que por intermédio do Seu Espírito Santo, o Senhor venha nos guiar. Toma a mão de cada pessoa atenta em querer lhe ouvir, de maneira que o Senhor venha nos guiar aonde devemos estar, apenas aonde Sua vontade for apontada na vida de todos aqueles que desejam entender seus propósitos. Por essa razão, Senhor, nós nos colocamos à disposição do Seu reino como soldado, como homem e mulher dignos de serem chamados filhos de Deus. Lhe agradecemos, Espírito Santo, por Sua presença. Que todos aqueles que estão nos vendo agora possam dizer amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Nós vamos estudar. Hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado Cornélio. Já ouviu falar sobre Cornélio? Alguns talvez sim, outros não. Se o nome desse homem está até o dia de hoje, 2000 anos, né? Até o dia de hoje, nas Escrituras, é claro que há um propósito do próprio Senhor fazer com que esse homem, por meio dele, nós possamos aprender. Tanto para muitos personagens bíblicos, pelos erros deles, mas também pelas virtudes deles. No caso de Cornélio, nós vamos aprender grandes virtudes. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano. Centurião romano. Já vou lendo a palavra de Deus. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ou seja, outra tradução diz a hora nona, né? Ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, linda história, porque na verdade Cornélio não era qualquer pessoa. É um homem com certeza que dentro da área
no qual Deus o queria como soldado romano, digo melhor, centurião romano, pois Deus usou esse homem na posição, inclusive numa posição de honra, numa posição de destaque, para que nessa posição esse homem chamado Cornélio pudesse representar o próprio Senhor pelo bom testemunho que esse homem estava dando, tanto dentro da sua casa, como fora dela. Nós vamos aprender muitas coisas sobre Cornélio. Primeiro, o que era um centurião? Na linguagem de Roma, havia vários, no exército de Roma havia vários soldados, havia centurião, havia pretorianos, havia várias hierarquias, Mas um centurião era um oficial romano que cuidava de 100 homens debaixo do seu comando. É uma responsabilidade notória de poder cuidar de 100 homens. Para cuidar de 100 homens, tem que ser um homem de confiança, tem que ser um homem de responsabilidade. E Cornélio tinha recebido essa grande responsabilidade de servir Roma, o imperador César. Cornélio, ele aparece na Bíblia como o primeiro gentil convertido. O primeiro gentil convertido. O que são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Aparecem muitas passagens nas Escrituras, inclusive samaritanos, que se converteram ao Senhor, que tiveram seus encontros, a samaritana, com o próprio Senhor Jesus, judeus convertidos, mas ali, inclusive, fala de esse homem que não era judeu, mas mesmo assim guardou e guardava as palavras do Mestre. Guardava as palavras do Mestre e fez com que, por causa do impacto que o próprio Jesus, antes de morrer e ressuscitar, deixou um legado poderosíssimo. É claro que o legado ele foi passado depois por meio de Pedro, no qual o próprio Senhor eligiu para que esse fosse o porta-voz, o mensageiro e o zeloso da igreja em Jerusalém, junto com João. João e Pedro eram os dois responsáveis pela igreja em Jerusalém. Mas havia outras pessoas, inclusive gentios, que na época de Jesus tinham verdadeiramente reconhecido o Messias e obedecido aos seus ensinamentos, às suas doutrinas. Nós temos, inclusive, na palavra de Deus, relatados tanto no livro de Mateus 27, 54 e Lucas 23, 47, relatam de outros centuriões que tiveram suas experiências com Deus. Lembra do centurião que estava assistindo à crucifixão de Jesus? E depois houve um terremoto, o céu, a Bíblia diz que houve escuridão. E quando isso aconteceu, quando a terra tremeu, depois o centurião romano disse, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Bom, é uma afirmação forte de fé. Esse centurião teve sua experiência, mas claro, não era o centurião Cornélio, mas isso não quer dizer necessariamente que depois disso esse homem teve uma conversão radical. O que possamos dizer de Cornélio é que não somente reconhecia Jesus como seu Salvador, mas era um homem piedoso, que temia a Deus, e ele como sua casa
temia a Deus e servia o próprio Senhor. Então, diz as Escrituras que esse centurião se chamava Cornélio, homem inclusive de posse, era um homem que tinha uma boa situação financeira. Ele tinha empregados dentro da sua casa, né? Ele fazia grandes esmolas, ou seja, era um homem que tirava dele e fazia grandes ofertas para o povo de Deus, para a igreja. Então, era um homem realmente que tinha uma influência notável, né, queridos? Mas, principalmente, acima de tudo, era um homem temente a Deus e que orava constantemente. Constantemente. Meus queridos, que hoje o Senhor possa levantar Cornélios. Como eu gostaria, como oro e peço ao Senhor para Deus me dar Cornélios para esse ministério. Há vários personagens que Deus vai trazendo para o ministério. Mas eu me admiro pessoalmente pela vida desse Cornélio. Não por ser um homem necessariamente bem-sucedido, claro que não. Mas porque no muito, Cornélio foi fiel. Isso é muito bonito. Porque há muitas pessoas que no pouco que eles têm, ou seja, como sendo soldado, não centurião, apenas soldados, são pessoas que se corrompem. Mas Cornélio não foi um soldado, ele foi muito mais, um centurião. E mesmo no muito, no qual Deus o colocou, ele prevaleceu fiel. Fiel a Deus. Um homem digno de receber responsabilidade, inclusive dentro de um ministério. Porque um homem, escuta isso, que é fiel a Deus, também o será a César. Se eu sou um chefe de uma empresa, um dono de uma empresa, se eu vejo que no pouco um homem é capaz de ser fiel a Deus ao ponto de colocar em risco sua posição, esse homem será digno de confiança nessa empresa e também no ministério. Bem-aventurados todos aqueles que escolherem dentro da sua empresa esses Cornélios. Homens que, se realmente fiel a Deus, também o será você. Bom, um homem que tinha recurso e ajudava o povo, homem que tinha empregado para servi-lo, e homem que, acima de tudo, era temente a Deus e homem de oração, que conseguiu desenvolver uma intimidade com Deus, ao ponto de receber uma visão de Deus e um anjo aparecer para Cornélio para lhe dar umas diretivas. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é sobre a posição. É sobre a posição no qual todos vocês que estão me vendo estão ocupando. E eu me faço uma pergunta que eu gostaria que vocês também pudessem refletir sobre essa pergunta. Pode um homem estar obedecendo a César e desenvolver uma intimidade com o Todo-Poderoso? Pode um homem, tendo uma responsabilidade dentro de uma empresa secular ou uma empresa ou numa posição política de qualquer forma que possa se representar, e realmente nós sermos temente a Deus? É possível? A resposta aqui é sim. A resposta aqui é sim. Diz a palavra do Senhor: piedoso Cornélio e temente a Deus com toda a sua casa.
e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem que não apenas sabia liderar 100 homens, como centurião, mas sabia liderar a sua casa. É isso que interessa. Porque se verdadeiramente um homem consegue liderar em Cristo Jesus 2, 4 ou 5, este poderá liderar 100 homens afora. Pois esse homem, Cornélio, temente a Deus com toda a sua casa. Quando o homem sabe guardar seus princípios, e quando o homem é honesto em suas decisões e convicções que aprendeu com Deus na palavra, seja em casa, ou seja em Roma, ou seja em Jerusalém, ou seja frente a 100 soldados romanos ímpios, esse homem não sofrerá nenhuma alteração de caráter. Por quê? Porque nele há integridade. Nele há integridade. Um Cornélio de verdade, que tem privilégio e que Deus colocou por um propósito, uma posição de honra, é um Cornélio digno de impactar uma geração. Por quê? Porque ele é homem de Deus dentro da sua casa e fora dela. Por causa da sua integridade. E esse Cornélio, mesmo no meio dos 100 soldados, por alguns bêbados, aditos no alcoolismo, ou até mesmo na promiscuidade, Cornélio é íntegro. Cornélio não sofre alteração de caráter, porque mesmo participando de uma certa política, porque ele ocupava uma posição dentro do exército, Cornélio não era um político. Porque se tinha que dizer não, era não. Inclusive a Roma. Porque para agradar a Deus, um homem como Cornélio deve colocar a ordem e o comando de Deus acima de César. E Cornélio conseguiu fazê-lo. Que tremendo, meus queridos. Por que Cornélio teria conseguido manter a sua casa reta e temente aos olhos do Senhor? Como que ele fez? Eu me perguntei, como que Cornélio, para ser temente a Deus e ter a responsabilidade que ele tinha, conseguiu fazer isso? Porque este, certamente, mesmo ocupando uma posição respeitada dentro do exército de César, mantinha o seu testemunho em Cristo inabalável. Certamente, Cornélio, ele não entrava em brincadeiras impuras com seus soldados, que poderiam ser inclusive assuntos de homens, né? Não aquele assunto de homens secular, que não conhece a Deus. Vamos falar de quê? Entre homens, né? Brincadeiras impuras, e a gente vai rindo, não é? Pois certamente Cornélio não entrava nessas brincadeiras de soldado romano, certamente não usufruía da sua influência e poder de centurião para tirar vantagens, para receber propinas e mercadorias. Certamente Cornélio não usava a sua posição para tirar vantagem da sua influência de centurião para encantar as mulheres de Cesareia. Você pode ter certeza disso. Agora,
Coloca-se no lugar dele, tá? Vamos nos colocar no lugar de Cornélio, na posição real que esse homem ocupava. Não seria o momento propício para um soldado de posição respeitado como ele aproveitar as suas longas excursões dado pelo comando de Roma para quebrar princípios? Para quebrar princípio e se permitir certos prazeres que o seu superior, aquele que estaria acima de César, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, abominaria? Não seria para Cornélio quando Roma diz, vamos numa campanha de batalha. Há a oportunidade agora de abandonar minha capa de crente para fazer aquilo que desonraria aquele que está acima do imperador César. Não seria um momento propício para ele fazer isso? As suas campanhas? Afinal, os soldados se davam em bebedice, meus queridos. Afinal, após a guerra e os conflitos, não merecia um centurião repousar sua cabeça sobre o seio da mulher que não lhe pertence? Não mereceria? Não é aquilo que os soldados e as autoridades, centuriões, pretorianos, faziam depois da batalha, longe das suas esposas? Não seria isso normal para um guerreiro dedicado? É o que Roma fazia. Mas não é o que o reino dos céus fazia e ensina para quem quer ser um centurião do Rei dos Reis, um soldado de Cristo. O que Roma diria? O que Roma incita a fazer? Roma diz, vai, você merece, aproveita. E afinal está fazendo um bom trabalho, não é, gente? São meses que não estás em casa. A sua esposa não saberá. E como diz a expressão, o que olhos não vê, coração não sente. Já ouviu essa expressão? Pois muitos dizem, não, pastor Cris, mas fazem. Fazem. Querem ser centurião Cornélio, mas são hipócritas, falsos, mentirosos. Que chega com sua armadura romana em casa, atiram e depois colocam a roupa de pano de saco, que significa humildade, e vai assim falar com seus filhos e tenta inclusive ensiná-los. Mas a casa não se transforma, porque Cornélio não é Cornélio. Cornélio, que até mesmo quer ser Cornélio, se vende quando sai fora de casa. Se vende quando entra no sistema de Roma. Porque se esquece dos princípios que em casa, quando aprende, quando lê as Escrituras acerca dos mandamentos do Senhor, esse centurião tem dupla vida. Dois pensamentos. O que diria o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor? Pois Roma diz, vai, faça. Mas o Rei dos Reis falaria o contrário. Por que Cornélio temia a Deus? E por que Cornélio recebia visões espirituais e entrava no sobrenatural? Porque entendeu que os conselhos e princípios de Roma
não deviam ser obedecidos quando esses se opõem aos princípios do Senhor. Para um insensato, para uma insensata, pois o que olhos não vê, coração não sente. Realmente, se Cornélio quisesse, ele poderia inventar todas as escapadas e desvios de caráter, envolvendo homens debaixo do seu poder para fazer aquilo que desagradava a Deus. Mas Cornélio não fazia, mesmo com todo o poder e o assento que ele ocupava. Isso é temor, meus queridos. Isso é temor a Deus. Homem que mentia seu testemunho imaculado. E independente daquilo que Roma pensava da sua crença, Cornélio vivia fora da sua casa e dentro da sua casa dando testemunho de santidade ao Senhor e abençoando com esmolas o povo de Deus. Esse era um homem digno de ser respeitado. Agora vamos falar de nós, de eu e de você, de todos nós. E vamos falar também de outros que querem ser Cornélios, mas não são Cornélios. São religiosos, hipócritas. Muitos têm a ousadia de afirmar que são Cornélios nessa geração, mas afligem um fardo para sua casa que eles mesmos não carregam. Falam de guerras espirituais, assim, falam de guerras espirituais, mas são os primeiros a serem vencidos por Satanás, porque apenas querem guerrear para o Mestre Jesus quando cheguem em casa. Você não vence o diabo apenas dentro de casa, mas também fora dela. Mas fora de casa, apenas guerreiam para César. Esses centuriões que apenas lutam para o sistema, mas não lutam para o Rei dos Reis. Porque quando saem de casa, essas pessoas apenas guerreiam para César. São filhos de César, filhos do mundo. Fora de casa, esses centuriões que afirmam serem Cornélios, vestem as vestes de centurião, mas sem, debaixo das armaduras deles, se revestir de roupas de sacos, roupas humildes. Eles são fortes e orgulhosos, sem caráter e falsos porque cochilos em dois pensamentos e desonram o Deus Todo-Poderoso para agradar Roma e sua luxúria. E depois de uma longa viagem, depois de uma árdua batalha contra os bárbaros. Que eram os bárbaros? Os bárbaros eram um grupo, uma etnia de pessoas que se opunham a Roma, né? E o Império Romano matou muitos bárbaros. Era uma civilização muito promíscua, que adorava outros deuses. Mas depois de uma árdua batalha contra os bárbaros, apenas quando tem que ouvir a palavra e estar com os seus irmãos, esses supostos Cornélios, eles lembram que lá há um jugo, ou seja, em casa, e há princípios bíblicos e atitudes que não podem ser feitas na frente dos filhos, mas fora de casa, pode tudo. Então, cuidadosamente, o que essas pessoas fazem? Tiram suas armaduras romanas,
E até pedem para sua esposa, seus filhos, para que eles os ajudem, porque afinal seriam merecedores. Porque são eles que trazem os sustentos dentro de casa, não é? Mas esses falsos Cornélios, meus queridos, chegado em casa, se desgastam ainda mais porque se reparam frente a uma casa que não serve o seu Senhor, que os seus filhos não servem o Senhor. Por quê? Porque não tem bom testemunho, não tem uma cobertura que verdadeiramente paga o preço em ser santo dentro de casa e fora de casa. Esses centuriões não são dignos de confiança, nem mesmo para César. Porque quem é fiel a Deus também o será para César. O que Cornélio fazia para que toda a sua casa temia a Deus? O que Cornélio deveria ter feito? Vocês querem saber? Pois como cabeça, Cornélio teve moral para ensinar a sua casa. Teve moral de incentivar os seus filhos a orar, a jejuar, porque ele fazia e vivia aquilo que pregava. Cornélio, certamente ao sair da sua casa, não cabe dúvida que ele sempre se revestia da verdadeira armadura. A verdadeira armadura. A armadura que não deixa passar flecha. A armadura que não permite que nenhuma espada transpasse o ferro. A mais poderosa e resistente armadura que um homem temente a Deus deve carregar todos os dias. A armadura do Senhor. A armadura de Efésios 6, versículo 10, que diz assim: não no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que fazia a força de Cornélio não é a armadura de Roma. Porque muitos se gabam de ser alguma coisa. Por causa do brilho de uma armadura que hoje não vale mais nada. Mas Cornélio certamente não confiava a sua armadura, dado por César. Cornélio, antes de sair para suas campanhas de batalhas, de combate, antes de se apresentar para seus soldados e estes serem instruídos e com certeza ser um homem respeitado, nele havia a sabedoria de Deus. Sobre ele estava a armadura no qual Cornélio todos os dias precisava colocar antes de sair para Roma, ou para Cesareia, ou para em qualquer lugar a servir e a serviço de César. Armaduras espirituais. Assim diz o Senhor, para que possais estar firme contra as astutas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos. Cornélio combatia o bom combate. Entendia sobre batalha espiritual. Porque temia Deus. Temia o Senhor. Portanto, diz a palavra, tomai toda a armadura de Deus. Olha só, você quer ser um Cornélio? Então veste-se da armadura verdadeira de Deus. Qual armadura, pastor?
para que possais resistir ao dia mau. Você sabe que é um dia mau? Você sabe que Satanás espera qualquer oportunidade para que você peque? Você quer ser um soldado de Cristo? Então, meus queridos, não é Roma que você deve cuidar, que você deve defender. É a cidade de Jerusalém que você tem que defender. Vocês devem defender os muros da sua cidade, que representa a sua salvação, que representa o seu ministério, o seu chamado, que representa sua casa, a casa de Cornélio. E para defender a casa de Cornélio, para defender a sua cidade, e Deus o colocar como vigília e soldado, vocês devem estar subindo na torre de vigia. Ser um Cornélio que orava constantemente. Subir na torre de vigília e assim avistar o seu inimigo de longe, tocar o sino e não cochilar em dois pensamentos. E quando estiver avistando o seu inimigo, desembainhar a sua espada da palavra de Deus. Porque a armadura de Deus, ela tem uma espada de 2 gumes. E todos os dias tu deve afiar a sua espada. Porque se ela não corta seu inimigo, então você não matará nada. E para matar as obras de Satanás, para que a sua espada tenha efeito e poder, tem que ser uma espada afiada. A sua espada se afia quando você, todas as manhãs, você lê a Bíblia e se prepara para o dia mau, o dia que Satanás vai tentar lhe pegar. A armadura de Deus também possui um capacete. E Cornélio colocava esse capacete. Um capacete que ele entendia, que protegia a sua mente. E muitas pessoas querem vencer o mundo sem a meditação da palavra, e quando sai, tem na cabeça besteira. Pensa em coisas que não levam a nada. Se envolve com os problemas da empresa. E as pessoas saem e voltam e vivem o dia todo com os problemas acumulados. E ali Satanás diz, ele não tem a palavra, não tem o capacete, então eu vou disparar, lançar a flecha bem no lugar da cabeça. E depois essas pessoas procuram seus líderes e assim, eu não sei porquê, mas eu estou com pensamentos impuros, eu não consigo entender minha vida, mas eu sou pessimista e não consigo me desfazer dessa depressão, dessa tristeza. Por quê? Porque um soldado imprudente que não sabe colocar o capacete, porque muitas vezes por causa da sua preguiça espiritual, pois recusa o capacete, porque por si mesmo estima que não precisa, porque sabe. E disse para si mesmo, minha espada eu tenho, mas uma espada que não corta, uma espada que não fere, porque essa pessoa tem preguiça todos os dias afiar sua espada. O que dizer do seu escudo? Porque também a armadura de Deus tem um escudo da fé. Tem que colocar esse escudo. Tem que colocar o cinto da verdade, meus queridos. Essa armadura de Cornélio, dado pela graça, pelo Deus da graça, era muito mais poderosa do que a de César. Quando Cornélio voltava para sua casa, se era um homem de Deus, não tenho dúvida disso, ele sabia deixar a sua armadura de César no cantinho e jamais deixava de vestir a sua armadura diária espiritual.
Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer, meus queridos. A armadura de César tinha um peso. Ela tinha um peso. Mas a armadura de Deus também tem um peso. Para carregar. Ela tem um peso. E muitos não querem vesti-la porque ela incomoda. Por causa do seu peso. E o peso da armadura, o peso de revestir-se de Deus, é o peso do preço que você deve fazer para mantê-la sobre sua vida. O peso da armadura de Deus. Não pense que a armadura que Deus lhe pede de vestir todos os dias seja uma armadura sem peso, meus queridos. A armadura de Deus exige que eu veste. E lhe digo, se ela pesa alguma coisa. Não tanto como a de Roma, mas ela pesa. O peso de afiar sua espada todos os dias. A palavra para defender-se das obras do diabo. O peso do escudo de sempre ter fé, porque ao ler a palavra, você tem a fé. O peso da coraça de justiça para proteger o seu coração para todos os que se ofendem com tanta facilidade. Por que tem pessoas que se ofendem com qualquer coisa? São pessoas que vivem ofendidas. Quando eu sou confrontado, inclusive pela verdade, se ofendem. Por quê? Porque não querem colocar o peso da coraça. Porque não querem colocar a coraça. E ela está na Bíblia. Mas não quer vesti-la porque são pessoas negligentes que querem ser soldados, Cornélios, mas Deus desaprova. E quando vão para a batalha, são vencidos. São soldados fracassados e até então, inclusive, eles se queixam e dizem assim, por que Deus? Eu não consigo vencer. Por que Deus? Eu não consigo me libertar daquilo. Por que Deus? Porque um soldado que mesmo sendo instruído, não quer revestir-se da armadura que Deus lhe dá. E além disso, quer servir e quer ser um Cornélio. Cornélio era um homem digno de honra. Digno de honra. O peso da armadura existe. Vocês querem carregá-la, Cornélio? Mais um ponto e o último ponto que eu quero falar sobre Cornélio. Cornélio, muito certamente, ele soube deixar sua armadura centuriana em casa para vestir-se de roupas normais. Se vocês querem ser um centurião aos olhos de Deus, vocês têm que saber deixar sua roupa de centurião romano em casa, num canto, e se vestir de roupas normais. O que eu quis dizer com isso? Não traz os problemas de Roma dentro da sua casa. Porque tem pessoas que trazem os problemas de Roma dentro da sua casa. E em vez de desligar e ser um esposo, ser uma esposa, atender seu esposo em todas as áreas, carinho, amoroso, sexualmente, não. Está com a roupa de armadura de Roma e continua com ela, com o peso de Roma. E os filhos que vêm, mamãe ou papai, tu não vai abandonar a armadura, centurião? Não tenho tempo. E os filhos em tudo isso? E a esposa em tudo isso? E o esposo em tudo isso? Saiba deixar sua armadura de centurião no canto e você ser um homem.
com roupas normais. Aprende a soltar no canto da casa os problemas de Roma e assumir o seu papel de pai, esposa ou esposo, meus queridos. Porque se não fizer isso, você se tornará um general. Um general que comanda seus empregados. Fazem isso. Como vocês comandam seus 100 soldados. Mas eu quero lhe lembrar que dentro de casa você deve formar discípulos. Devem formar uma casa temente a Deus. E a maneira de tratar seus filhos, a modo de ensinar, de mandar. Não é porque Cornélio era Cornélio que deveria ser tal qual fora de Roma, como dentro da sua casa. Porque dentro dessa casa tinha vida no qual ele deveria ter responsabilidade de levar para o céu. Mas para fazer isso tem que ter moral, tem que ser realmente um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque se não fizer isso, meus queridos, se você se tornará um general, um centurião chato, que não usufruirá da verdadeira paz que um homem temente a Deus merece receber dentro de casa. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, eles não querem ver as roupas do centurião. Eles querem ver um pai que ora. Eles querem ver um homem que compartilha suas experiências com seus filhos, as experiências com Deus. Temos aprendido sobre sermos uns centuriões aos olhos de Deus. E vocês? Querem ser Cornélios? Ou querem ser um genérico que querem copiar, porém não vive aquilo que Deus quer que você seja? Vamos orar. Meu Pai Celeste, eu lhe agradeço por essa palavra, porque muitos aqui vestem a armadura romana, centuriana, e se gabem pelo brilho dela, inclusive usufruem e se aproveitam da posição que ocupam para fazer aquilo que não agrada o Senhor. Mas quando aparece César e quando aparece suas autoridades, ali, por serem políticos e querendo agradar a esses dão péssimo testemunho frente a um Deus que tudo vê. Senhor, que essas pessoas que o Senhor chama de Caifás, religiosos, hipócritas, possam se arrepender dos seus pecados, das suas campanhas fora de casa. Colocam sua armadura romana, mas deixem a armadura de Deus. Deixem a armadura do Senhor. E depois se intitulam soldados de Cristo. Pois pela espada morrerás. Para todos aqueles que querem ser centurião romano, sem ter Deus como sua autoridade suprema. Que essas palavras possam fazer com que esses despertem, Senhor. Que esses Cornélios
possam realmente vestir a armadura do Senhor e não terem mais a preguiça de vesti-la por completo, para que no dia mau esses possam ser fortes e vencer não os bárbaros, não os opositores de Roma, mas os inimigos de Deus, Satanás e seus exércitos. Amém e amém.